de mais, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião conjunta entre a 13ª e a 6ª Comissão. Temos via online o Presidente do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal, a AEP, o Dr. Luís Miguel Ribeiro, e a Diretora do Departamento de Estudos e Estratégia, Dra. Lourdes Fonseca, que penso que nos estão a ouvir bem, correto? Sim. Boa tarde. Boa tarde. A nossa audição vai ter inicialmente um período de 5 minutos de intervenção do partido requerente, que é o partido Chega. Depois a entidade terá o mesmo período para responder diretamente ao requerente, 5 minutos. Depois passamos a uma primeira ronda em que os grupos parlamentares irão intervir e, no final de todas essas intervenções, a entidade terá o mesmo período para resposta aos grupos parlamentares que intervirem. Ainda temos uma segunda ronda em que cada deputado se pode inscrever e a entidade terá o período para responder em conjunto. Eu vou passar então a palavra ao grupo parlamentar do Chega, ao senhor deputado Eduardo Teixeira, para fazer a apresentação do requerimento. Tem 5 minutos, depois a entidade terá então os mesmos 5 minutos para responder. Tem a palavra, senhor deputado. Muito obrigado, senhores presidentes. Cumprimentar os colegas, cumprimentar também a Associação Empresarial de Portugal, que nos acompanha desde o norte de Portugal. Uma saudação especial. O grupo parlamentar do Chega entendeu por bem apresentar este requerimento na Comissão de Economia com conexão com a Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, no sentido de saber as causas que levam a que as empresas portuguesas estejam na cauda da Europa no que respeita à adoção de tecnologias via IA, investigação e inteligência artificial. É um assunto absolutamente que nos preocupa. O Plano de Ação de Estratégia Digital Nacional 26-27, aprovado por resolução do Conselho de Ministros em final de 2025, em 29 de dezembro, definiu uma implementação de uma agenda nacional para a inteligência artificial que terá início precisamente neste primeiro semestre de 2026 e finaliza em segundo semestre de 2027. Supostamente já estaremos com o plano em plena execução, isto não obstante que o nosso requerimento foi aprovado nesta Comissão no final do ano, em 29 de dezembro, já passados quase 3 meses e meio, mas que continua a ser oportuno, mas foi logo de antemão, considerou a Comissão importante apresentar este requerimento. A taxa que nós temos, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial de Portugal, está estruturada de acordo com 3 eixos, com inovação, talento e infraestrutura, apontando para o investimento no desenvolvimento de IA em Portugal, que deve impulsionar a competitividade, transformar setores estratégicos e promover sustentabilidade, mas sempre salvaguardando a sua utilização de forma responsável e ética. Nós temos em Portugal uma taxa baixa de utilização de IA, nomeadamente nas empresas. Dentro das empresas, nas pequenas e médias empresas, até 20 trabalhadores, uma taxa muito residual, mas as questões que tenho para colocar de apresentar o requerimento é que considera a Associação Empresarial que o Governo, através da sua resolução que fez de 8 de janeiro e aprovou esta Agência Nacional de Inteligência Artificial, se vai ao encontro da ambição da União Europeia em liderar o setor da inteligência artificial à escala global. Que medidas considera a AIP que devem ser definidas e, consequentemente, implementadas pelo Governo, considerando soluções de IA que asseguram a soberania tecnológica num ambiente geopolítico em mutação, tendo em conta a adaptação aos sistemas atuais, sociais e económicos e necessária garantia de um quadro jurídico ajustado? Como analisa o referido pelo Prémio Nobel da Economia de 2025, quando de uma reunião e uma conferência promovida pelo Banco de Portugal em outubro de 2025, sobre os riscos e oportunidades do IA na área da estabilidade financeira e no que concerne à aplicação de IA, que, sendo inequívoco que será um impacto positivo no crescimento económico e no emprego, exige, contudo, políticas e instituições apropriadas? Tendo o Ministro Adjunto da Reforma de Estado, Gonçalo Matias, indicado precisamente em dezembro de 2025, a quando da aprovação da Agenda Nacional do Pacto de Emergências, como interpreta as informações de um Ministro que a adoção de inteligência artificial pode aumentar
a produtividade em 2,7 pontos percentuais, quando Portugal ainda está atrás da média dos Estados Unidos e da China nesta matéria. Considera possível que o Governo consiga capacitar 1,9 milhões de cidadãos com competências básicas digitais, passando dos atuais 56% para 80% da população no início da próxima década? Que estratégias, que meios sabe que o Governo definiu para se atingir este objetivo? Até que ponto considera, Sr. Presidente, que a IA vai ajudar as empresas portuguesas a exportar mais, assim como contribuir para melhorar a sua capacidade produtiva, que tem considerado que é uma área onde as empresas portuguesas estão a investir muito pouco? Em suma, e face às perguntas que realizamos, sabemos que temos um caminho a percorrer, um caminho importante, um caminho também de ética, um caminho de algumas cautelas, mas um caminho que é necessariamente para criar desenvolvimento, para criar maior competitividade e para trazer crescimento económico. E por isso é que estamos aqui para avaliar com os empresários o que é necessário efetuar e se o que está a ser implementado nestes 3 meses e meio da aprovação do plano se vai ao encontro das vossas expectativas e o que é necessário fazer mais. E compreendo o prazo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a EEP para responder ao Sr. Deputado. Tem 5 minutos. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por esta oportunidade, para partilharmos também algumas reflexões e aquilo que são algumas das nossas preocupações também. Eu também queria apresentar a pessoa que está comigo, o Dr. Luís Fonseca, que é diretor do Departamento de Estudo e Estratégia da EEP, e dizer que, relativamente a este conjunto de questões que o Sr. Deputado acabou de colocar, eu gostaria de ter respostas que fossem, de facto, respostas com alguma convicção e alguma certeza, porque acho que o que temos pela frente, e não podemos esquecer qual é o contexto que o país e o mundo atravessam, é tudo muito volátil. No entanto, há alguns dados que não são assim tão voláteis como isso. E o primeiro é começar por dizer que a nossa população tem, naturalmente, o perfil que tem, e temos um índice de envelhecimento da população que é, de facto, preocupante. É um sinal da qualidade de vida que as pessoas hoje têm, da duração dos anos que vivem, mas isto tem impactos naquilo que é a evolução e o desafio demográfico que o país hoje enfrenta. E tem também uma outra dado, que é o perfil dessas pessoas com mais idade. As qualificações são qualificações bastante reduzidas. Aliás, se dando um indicador que certamente não é novidade para nenhum dos seus deputados, que nós na indústria, cerca de 50% das pessoas que trabalham na indústria têm como habilitação máxima o ensino básico, mas se formos também ao nível dos empresários, dos industriais, não anda muito longe disso, andará perto dos 50%, e atendendo a que mais de 90% das empresas são micro e pequenas e médias empresas, não será difícil perceber que o desafio da inteligência artificial, o desafio desta transição digital, todos os desafios que hoje enfrentamos num contexto global de grande volatilidade, se torna bem mais difícil. E depois, a questão que colocam sobre as medidas, sobre os impactos das medidas, eu acho que nós também se esquece ou desconhece aquilo que é a burocracia e a forma como qualquer medida demora tempo a gerar resultados. E por isso, eu diria que o desafio da inteligência artificial é, antes de mais, um desafio de qualificação das pessoas, porque a inteligência artificial são as pessoas que vão ter que lidar com ela. Aliás, a inteligência artificial, hoje, ninguém tem dúvidas que é um desafio que valoriza cada vez mais os recursos humanos. Ou seja, quanto melhor e maiores forem as qualificações das pessoas, melhor e maior será a capacidade de transpartir da inteligência artificial. Ou seja,
antes de mais, qualificar, antes de tudo isso, perceber os perfis e os níveis de qualificações que as empresas precisam e o papel das associações empresariais na qualificação de recursos humanos. Aliás, estamos a falar de uma casa que, em 1849, quando foi criada, tinha como grande propósito, grande desafio, a qualificação das classes laboriosas. E nós, antes de preocupar-nos com tudo mais o resto, e temos que preocupar, naturalmente, estamos completamente de acordo, é qualificarmos as pessoas que trabalham nas nossas empresas. É percebermos o papel das associações empresariais nesse trabalho, porque também não é fazermos qualificações e formação, como fizemos no passado, muitas vezes desadequada àquilo que são as necessidades das empresas. E por isso é importante o papel das associações empresariais na definição das prioridades e no contributo que podem dar para qualificarmos os recursos humanos. E por isso a qualificação é um fator fundamental para nós podermos, de facto, tirar partido da inteligência artificial. Por isso, quando se diz que a inteligência artificial pode aumentar a produtividade, pode melhorar a competitividade, pode contribuir para aumentar as exportações, pode. Mas é preciso, previamente, fazermos este caminho e fazermos este trabalho. E fazê-lo de forma célere, fazê-lo com a menor burocracia possível, mas com muito foco na qualificação das pessoas. E também não esquecermos que isso só é possível com a abertura do país, a integração de recursos humanos qualificados que possam, de facto, contribuir para que as empresas tenham capacidade de resposta e para que essa questão do grande desafio da produtividade, da competitividade das empresas e de voltarmos a ter os índices de exportação que tivemos no passado e que temos vindo a cair, volte, de facto, a ser uma realidade e tenhamos ganhos com estas tecnologias e, de facto, e com a inteligência artificial, que é um instrumento, não é mais do que isso, é um instrumento que, se temos capacidade de utilizar, de facto, pode potenciar muita coisa. Se não tivermos, vai ser um desafio e um problema. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à primeira ronda dos partidos, que terão 4 minutos, e o Sr. Deputado representante do partido terá 2 minutos. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que tem 4 minutos para fazer a sua pergunta. Depois o Sr. Presidente responderá a todos os partidos em conjunto no final das intervenções. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Empresarial na pessoa do Sr. Presidente. Em representação do Grupo Parlamentar do PSD, dar as boas-vindas. Desde primeira hora, no atual Governo, a reforma do Estado tem sido um desígnio, daí termos também um Ministério dedicado à reforma do Estado, e aqui também assume a especial importância, no âmbito da reforma do Estado, a própria transformação digital da administração pública. E isto porquê? Porque grande parte da reforma do Estado terá obrigatoriamente que passar não só pela componente digital, e aqui a inteligência artificial assume uma especial importância, mas também por uma revisão de todos os processos na administração pública, e isto é benéfico para as empresas, que tem que ser acompanhada também por uma simplificação da legislação, e como é óbvio não poderá haver uma transformação digital no Estado sem as pessoas, e por isso é que é muito importante a componente da competência das pessoas e a capacitação das pessoas. No que diz respeito às empresas, e esta reforma do Estado que pretendemos implementar ao nível do Governo é importante para todo o tecido empresarial, a adoção da inteligência artificial por parte das empresas é também um desafio real e não é um desafio novo, e reconhecemos que há um atraso em Portugal, apesar das métricas terem vindo a demonstrar uma recuperação por parte do nosso país, mas ainda há um longo trabalho a ser feito. É importante aqui destacar a estratégia digital nacional, em que temos uma visão integrada com metas claras definidas até 2030 e passam sobretudo por serviços públicos digitais, um reforço de competências tecnológicas, a adoção da cloud e a cobertura total do nosso território em 5G. E aqui sabemos bem, até em termos de coesão territorial, um destes desígnios da cobertura total do 5G. É também importante destacar aqui, e eu falei inicialmente na minha intervenção, da capacitação das pessoas, mas sobretudo do Pacto para as Competências Digitais, porque sem pessoas qualificadas não há transformação digital, e este é um desafio de competências, quer nas empresas, quer na gestão e também na administração pública, como disse inicialmente.
essencialmente. E é ainda importante também destacar aqui a Agenda Nacional da Inteligência Artificial, com investimento, com apoio às pequenas e médias empresas, com instrumentos concretos para promover a adoção da inteligência artificial e aumentar a produtividade. E nós sabemos hoje que o nosso tecido empresarial, maioritariamente PMEs, e dentro desta maioria de PMEs muito de base familiar, a questão das competências digitais é fundamental para que os nossos gestores, os nossos empresários possam ter capacidade para adotar a inteligência artificial nos seus processos empresariais e assim também melhorarem significativamente a sua competitividade. Gostaria aqui de destacar também um esforço que o Governo está a fazer e a candidatura que o Governo de Portugal está a fazer é receber uma Gigafactory, ou uma gigafábrica da inteligência artificial, num projeto conjunto com Espanha de 8 mil milhões de euros, que pode, de alguma forma, mudar o paradigma da inteligência artificial. E aqui também gostava de perceber o que é que o nosso tecido empresarial pode ganhar com um investimento estruturante como este. Gostaria ainda de destacar e também ter a sua visão daquilo que foi agora conseguido com a carteira digital de empresa, que simplifica em muito e é um exemplo também da aplicação da inteligência artificial, a relação do Estado com as nossas empresas. Dito isto, gostaria de deixar 4 questões que nos parecem importantes e ter aqui a sua visão e a sua opinião e o seu contributo. Hoje, no terreno, quais é que são os principais obstáculos que se sente no setor empresarial no que diz respeito à adoção da inteligência artificial? Qual é o papel concreto em que as associações empresariais podem vir a assumir em parceria com o Estado em tudo isto que eu disse anteriormente e na estratégia que está a ser implementada pelo Governo e também do seu ponto de vista e da experiência do setor que representa e dos empresários que representa, quais é que considera outras medidas adicionais que poderiam ser prioritárias por parte do Governo a adotar para aproximar Portugal da média europeia. Finalmente, também indo numa lógica de benchmarking e com a experiência que os nossos empresários têm além fronteiras e que outras medidas vê por parte do tecido empresarial a nível europeu a serem adotadas, que poderiam fazer sentido virem a ser adotadas em Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados, cumprimentar os representantes do Conselho de Administração da Associação Empresarial Portuguesa. Com estas primeiras intervenções, o Grupo Parlamentar do Chega fica de veras preocupado em relação a algumas questões, porque parece que estamos desfasados da realidade europeia, não apenas nas métricas que não estamos a cumprir, mas também com a descoordenação que existe não só do Governo com as associações empresariais, mas também com a aplicabilidade no terreno daquilo que poderiam ser as medidas já tomadas. Vamos ver se nos entendemos. Uma das questões de soberania do Estado passará no futuro por aquilo que são o controle dos seus dados e a forma como nos organizamos enquanto sociedade. Acho que é inevitável e que todos nós percebemos, não sabemos exatamente onde iremos estar daqui a 10 anos, mas já percebemos que a inteligência artificial fará parte da nossa vida. Não fará. Já faz. E como já faz, é aqui que me assusta as respostas que estão a ser dadas, porque uma das primeiras medidas que deveria ser dada pelo Governo quando está a avançar com os programas de inteligência artificial, a nós não nos preocupa muito a inteligência artificial, preocupa-nos em determinados setores quando existe burrice natural. Principalmente quando estamos a falar das zonas brancas que acontecem neste país, ou seja, nós temos o território onde existem zonas que para ter acesso à rede telefónica precisamos nos encostar a um poste porque nem sequer existe telefone. Temos as circunstâncias que temos do interior desertificado, com a falta de apoio para as empresas poderem ter, inclusive, os nómadas digitais criticados. Portanto, não existem, basta ir à página da Direção-Geral do Território e percebemos as zonas brancas que existem. Vamos à página da ANACOM e percebemos as zonas brancas que existem, o que significa que não existe um contrato de telecomunicações. E estamos a dizer às empresas, obviamente, e era aqui que queríamos chegar, e daí o nosso requerimento, precisamos perceber o porquê do atraso. O porquê do atraso nem sequer temos ferramentas base. Nem sequer existe a ferramenta base para o que quer que seja. Podemos ir à questão da capacitação das pessoas, mas quando lá chegarmos, Portugal estará ultrapassado pela meta europeia, que já tudo está substituído e tudo está automatizado. E estamos a ignorar, a dizer, nós temos que dar formação, nós temos que, parece que estamos parados há 10 anos atrás, quando começaram a aparecer as primeiras questões de inteligência.
artificial. E, portanto, nesta fase do campeonato, o Governo criou há 2 anos o Ministério da Reforma do Estado, que era um happening, era uma coisa que agora vai resolver tudo. Simplificação de tudo, modernização de tudo, faz um gap geracional enorme ao deixar para trás os mais velhos. Nós temos empresários em estruturas de micro e pequenas empresas que sustentam 90% do tecido empresarial em Portugal. Vamos aqui à frente ao Sr. Carlos. É empresário há 30 anos a vender jornais e a vender tabaco. É empresário. Perante o Estado é empresário, é um grande capitalista. Aqui, à frente. E agora vamos lá dizer ao senhor que tem um Nokia 3320 para passar a ter a adaptação à inteligência artificial ou para começar a remeter ao Estado o que quer que seja com a reforma do Estado do Sr. Ministro Gonçalo Matias. Não existiu aqui um período de transposição daquilo que mais tarde ou mais cedo teremos como diretivas comunitárias. A União Europeia está a legislar numa área que é de soberania nacional. Estamos a deixar passar tudo completamente ao lado. Esta Casa, em conjunto com as associações empresariais, tem sido irresponsável, principalmente porque nem sequer estamos a legislar ou preocupados como é que esta circunstância vai funcionar. E onde é que estaremos, ao final de 5 anos, com a tal reforma do Estado? A deixar os mais velhos para trás, o interior esquecido porque não tem telecomunicações e à espera que as empresas façam um investimento brutal à sua conta para conseguirem acompanhar aquelas que serão as imposições europeias. Caso contrário, estaremos a competir mais tarde ou mais cedo com empresas da Mercosul, que não cumprem absolutamente nada, que não têm regras, que não têm ISOs, que não têm isto e que não têm aquilo, e nós vamos competir com eles para perder todos os produtos para o lado de lá. E o que esperamos por parte da Associação Empresarial é que olhe para as ameaças e para as oportunidades, para os pontos fortes e para os pontos fracos e que nos diga diretamente quais as responsabilidades que o Estado deve ter na questão da regulamentação, na questão de salvaguarda da economia, na questão de salvaguarda da soberania. Caso contrário, aquilo que estamos aqui a fazer é dizer, nós não estamos na fase dos anos 80 a dizer que vamos começar a informatizar as empresas e mesmo assim ainda existem muitas empresas de registro familiar que não foram informatizadas. Todos sabemos o drama que é para muitos enviar o SAFT ao final do mês. Quanto mais agora entrar na lógica da inteligência artificial. Estamos atrasados? Estamos atrasados porque nós não somos um país que sustenta subsídio-dependentes, somos um país subsídio-dependente. E enquanto não existir um fundo europeu que nos garanta que vamos dar dinheiro a todas as empresas, vamos continuar dentro desta Assembleia e no mercado, quietos e calados, à espera que a União Europeia resolva um problema que devíamos ser nós, enquanto órgão de soberania, a resolver e não temos coragem para o fazer. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PS, Ricardo Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os senhores deputados. Cumprimento a Associação Empresarial na pessoa do Sr. Presidente. Já muito aqui foi dito, mas há uma coisa que é importante reforçar. A inteligência artificial não é uma moda futurista e, como aqui já foi dito, e é verdade, ela já está no nosso dia-a-dia, já existe, todos os dias temos que conviver com ela. E depois há aqui uma parte que aqui também foi dita, que também é verdade, que o problema não é falta de vontade na implementação da inteligência artificial. Aquilo que nós temos é um problema da nossa economia, que é determinante, no âmbito daquilo que é a competitividade, que é absolutamente crucial para a inteligência artificial, mas também na capacitação dos trabalhadores e das infraestruturas, porque, como aqui também já foi dito, nós temos zonas do país, e aliás não é preciso sair mesmo da Grande Lisboa, do Distrito de Lisboa, para não termos em algumas zonas as infraestruturas necessárias para as pessoas poderem aderir à internet. Isso acontece no Distrito de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa. E é isso também que temos que conseguir ultrapassar e temos também que cair na realidade que certo que estamos atrasados, mas temos que correr atrás do prejuízo. Porque a verdade é que todos os dias a inteligência artificial entra pelas nossas portas adentro. E como disse, a inteligência artificial não é apenas uma moda, nem um tema tecnológico, é um tema, aliás, de competitividade, de económica e de produtividade do próprio país. Portugal, aliás, tem um tecido empresarial composto maioritariamente por micro e pequenas empresas, muitas delas ainda, aliás, com processos básicos de informatização e os que têm, e de digitalização, e por isso falar de inteligência artificial sem primeiro falar de digitalização, qualificação e escala empresarial é discutir, aliás, o telhado antes dos alicerces. O verdadeiro desafio não é apenas tecnológico, é garantir que esta transformação não chega à economia real e não apenas às empresas mais avançadas. E é neste enquadramento, porque aliás muito já foi aqui dito, que gostaria de colocar algumas questões nesta primeira ronda.
Em primeiro lugar, qual é a avaliação que a Associação faz sobre o atual nível de adoção de inteligência artificial nas empresas portuguesas? E se estamos perante um atraso estrutural ou ainda numa fase de transição tecnológica? A segunda questão é se tivesse de identificar os principais obstáculos reais à adoção de IA, quais destacaria? Os custos de investimento, falta de competências qualificadas, dimensão das empresas ou dificuldades de integração tecnológica? A terceira considera que o maior atraso está mais na tecnologia disponível, como aliás há pouco dizia, ou na falta de quadros qualificados capazes de integrar estas soluções nas empresas. No caso específico, e aqui é muito preocupante, das PME, que constituem a base do nosso tecido empresarial, quais são hoje as maiores barreiras para a associação que existem práticas à adoção destas tecnologias? Gostaria ainda de colocar outra questão. Os instrumentos públicos existentes, nomeadamente o PRR, e como aqui também já foi falado há pouco, os incentivos à digitalização e a programas de inovação, estão a responder às necessidades reais das empresas ou identifica bloqueios naquilo que é a execução que importam agora também aqui serem abordados para que possamos interagir sobre eles e fazer as devidas correções? E se a Associação se tivesse de identificar 2 ou 3 medidas concretas que poderiam acelerar a adoção de IA nos próximos anos, quais seriam? E última questão, nesta primeira ronda, gostaria de colocar se considera que existe o risco de aumento do fosso de produtividade entre empresas tecnologicamente mais avançadas e empresas mais tradicionais. Como há pouco dizia, o desafio da inteligência artificial não se resolve com slogans tecnológicos, como temos ouvido da parte do Governo e aquelas apresentações que só falta fogo de artifício em algumas feiras internacionais, nem com alarmismos também económicos. Aliás, ela resolve-se com investimento qualificado, com apoio às PMEs e com políticas públicas consistentes de inovação e, como dizia há pouco, olhando primeiro para aquilo que são a necessidade de reforço das infraestruturas em algumas zonas do país, inclusive da própria área metropolitana de Lisboa. Porque a questão não é se Portugal pode acompanhar esta revolução tecnológica. A questão é se conseguimos garantir que nenhuma empresa fica para trás nos próximos anos. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Miguel Rangel. Agora sim, já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo a cumprimentar os representantes da AIP e por agradecer naturalmente a vossa presença, ainda cá à distância, e saudar esta audiência cujo tema é de absoluta relevância. Nós, quando olhamos para a inteligência artificial e os dados que temos neste momento são, de facto, algo desconfortáveis. Portugal tem uma taxa de adoção nas empresas de cerca de 11,5%, contra uma média europeia de quase 20%, já não estamos a falar de uma diferença marginal, estamos a falar de quase do dobro. E segundo o Eurostat, também o crescimento desta taxa em Portugal é dos mais lentos de toda a Europa. Mas acreditamos que estes dados não dizem tudo. Acreditamos que existe um problema antes e prévio à questão da inteligência artificial que acaba por afetar todo o tecido empresarial português. Ou seja, não é tanto porque é que as empresas não adotam a inteligência artificial, mas sim porque é que as empresas portuguesas continuam a ser tão pequenas, tão subcapitalizadas e com tão pouca margem para crescer e naturalmente inovar. Nós temos em Portugal cerca de 99,9%, todo o tecido empresarial português são PMEs, desse só 4% tem mais de 10 trabalhadores. Portanto, uma empresa com 3 ou 4 pessoas não tem naturalmente uma capacidade financeira, não tem dados organizados, não tem gestão disponível para testar e integrar soluções de inteligência artificial. Por isso, não acreditamos que o problema não começa exatamente pela vontade de inovar. Eu não duvido que se me cruzasse com qualquer empresário ele me dissesse eu não tenho vontade de inovar, mas começa exatamente na estrutura de uma economia que penaliza o crescimento e representa e recompensa, na verdade, a sobrevivência. Isto porquê?
Na verdade, o problema começa no Estado, porque Portugal tem das taxas máximas mais elevadas a nível de IRC da OCDE. O custo fiscal de trabalho está acima da média europeia, 39,4%, números de 24 face a 34,9% da média da OCDE. E quando um sistema fiscal e contributivo torna demasiado caro receber rendimento pelo trabalho, é relativamente mais apelativo viver dentro das empresas do que ir buscar talento, porque depois não é fácil compensar financeiramente esse mérito e torna as empresas naturalmente pouco orientadas para o crescimento real. A verdade é que, juntando todos estes dados, não nos pode surpreender que as empresas não investem em talento digital nem em tecnologia de fronteira. Por outro lado, e aqui importa também olharmos um pouco para aquilo que os outros países da União Europeia estão a fazer, mas independentemente de o estarem a fazer ou não, quero dizer que nós perdemos demasiado tempo ou ficamos demasiadas vezes focados numa estratégia nacional, grandes projetos, grandes apresentações e depois nada chega à economia real com instrumentos simples e acessíveis. Eu creio que outros países que podemos olhar como França, Alemanha e Espanha estão a apostar em recursos simples para compreender e testar e usar de facto a inteligência artificial dentro da realidade do tecido empresarial, da sua dimensão e da sua capacidade. Eu queria terminar deixando-lhe aqui 3 perguntas concretas. Na perspectiva da Associação Empresarial Portuguesa, o principal obstáculo à adoção de inteligência artificial pelas PMEs portuguesas é financeiro, organizacional ou estrutural, ou seja, estamos a falar de um problema de falta de capital, de escala para absorver o risco tecnológico ou de talento e da sua retenção. Segundo, o sistema fiscal português, nomeadamente o custo do trabalho e a tributação sobre o crescimento empresarial, está hoje a travar a contratação de perfis digitais e a impedir que as empresas invistam em modernização. E que mudanças fiscais, na vossa opinião, que mudanças fiscais concretas teriam maior impacto na adoção de tecnologia? E, finalmente, a Agenda Nacional de Inteligência Artificial foi desenhada a pensar nos problemas reais das empresas, em particular das PMEs. Ou está mais, se foi pensada, digamos, para se adaptar à realidade dessas PMEs, ou está mais orientada para a administração pública e para grandes projetos de infraestruturas que, na nossa opinião, não vão funcionar, não vai chegar, digamos, o apoio que é necessário nesta fase à realidade empresarial portuguesa e, por isso, o que é que propõem que seja feito já em 2026 para que a adoção chegue, de facto, ao terreno. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Filipa Pinto. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Dr. Luís Miguel Ribeiro, Dra. Lourdes Fonseca, obrigada por estarem presentes nesta audição. Começaria por referir que, para que a nova onda de transição digital gerada pelas tecnologias de inteligência artificial seja justa, a inteligência artificial não pode ser um fator de concentração económica e de aumento das desigualdades entre os pequenos negócios e as grandes empresas. Como o Sr. Presidente aqui referiu, é preciso garantir que as pequenas e médias empresas têm a capacidade para desenvolver as competências digitais das suas equipas e que têm ao dispor o apoio necessário para navegarem esta transformação económica e social que está em curso. Na Agenda Nacional da Inteligência Artificial, o atual Governo comprometeu-se a lançar, até ao fim deste primeiro semestre de 2026, guiões com orientações concretas para a realização de compras públicas de inovação com foco em inteligência artificial, bem como para a implementação do Regulamento de Inteligência Artificial. Eu começaria por perguntar se está a haver algum envolvimento da AEP por parte do Governo no desenvolvimento destas orientações, se já tiveram acesso a alguns documentos de apoio e puderam dar o vosso contributo nesta matéria. Ao mesmo tempo, e apesar de estarem abertas as candidaturas a apoios através da linha IA nas PME, pouco se sabe sobre como este procedimento está a correr. Pergunto-vos se está a linha a funcionar de acordo com as expectativas, se têm recebido na AEP algum feedback das empresas.
No ano passado, em 2025, a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançou um estudo sobre os desafios e oportunidades da inteligência artificial que colocou em evidência a necessidade de se apostar em estratégias regionais para mitigar os riscos negativos e impulsionar a recomposição das suas economias. Considerando o contexto industrial em Portugal, há distritos como Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Viseu que acabam por estar mais vulneráveis aos impactos negativos da automação. Eu pergunto-vos se têm conseguido identificar no meio empresarial perspectivas e estratégias de desenvolvimento focadas na inovação e na diversificação setorial que consigam eventualmente mitigar estes riscos. Se no vosso entendimento, como poderiam medidas integradas para o interior contribuir positivamente para o desenvolvimento das PME? Este mesmo estudo que mencionei indica também que, se por um lado, quase um quarto da força de trabalho está posicionada para desfrutar dos efeitos transformadores da inteligência artificial, a verdade é que cerca de 30% dos trabalhos poderão ficar seriamente ameaçados pela automação. E estes trabalhos são também as profissões com rendimentos mais baixos. No livro, todas estas questões preocupam-nos. Sabemos que a inteligência artificial pode possibilitar às PME um aumento da capacidade competitiva, mas também pode tornar-se um multiplicador de assimetrias entre pequenas e grandes empresas e um fator de risco para a segurança laboral e a estabilidade financeira dos trabalhadores. O Sr. Presidente salientou este aspecto na sua intervenção, pelo que, para terminar, gostaríamos também de perceber que papel consideram que as empresas devem assumir na requalificação, proteção e valorização das pessoas que nelas trabalham e se o Estado tem também aqui um papel importante nesta requalificação. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta ronda dos partidos, tem a palavra o Sr. Deputado do JPP, Filipe Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento, em primeiro lugar, a Associação Empresarial Portuguesa e dizer que esta audição assume uma particular relevância num contexto em que a transformação digital e a adoção da inteligência artificial são, na minha modesta opinião, determinantes para o nosso crescimento económico, acima de tudo sustentável, e também para a modernização da administração pública e o reforço de Portugal no contexto da economia europeia, como já aqui foi referido. Também é sabido que Portugal tem um significativo atraso na implementação da inteligência artificial face à média europeia e deixava aqui 4 questões muito diretas. Primeiro, saber, na vossa perspectiva, quais os principais fatores que explicam o atraso das empresas portuguesas na adoção de tecnologias de inteligência artificial. Em segundo, de que forma a predominância de micro, pequenas e médias empresas em Portugal condiciona a adoção e as soluções da inteligência artificial. Em terceiro, que fatores em Portugal apresentam maior avanço da utilização da inteligência artificial e quais os que estão mais atrasados e a que se devem essas diferenças, se é que existem. E, por último, se poderiam destacar exemplos de empresas portuguesas que tenham conseguido integrar com sucesso soluções de inteligência artificial e que lições podem ser tiradas desses excelentes ou bons exemplos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra novamente à EEP. Penso que seja o Sr. Presidente Luís Miguel Ribeiro. Dispõe de 22 minutos para responder aos senhores deputados. Obrigado. Muito obrigado. Eu vou tentar responder o mais possível às perguntas que fui registando. Embora há aqui questões que são transversais a todas elas e algumas até, diria, se me permitem, que foram acabando por ser respondidas pelos senhores deputados também relativamente àquilo que são as questões que mais dificultam, impactam a adoção da inteligência artificial nas nossas empresas. E eu volto a referir o mesmo, porque acho que é relevante. Em primeiro lugar, é preciso conhecermos o tecido empresarial que temos, a dimensão das nossas empresas. Nós temos mais de 90% das empresas que têm até 10 trabalhadores. Até 10 trabalhadores. Como é que em empresas desta dimensão é possível criar um departamento ou criar uma estrutura para
para a adoção destas medidas de uma forma mais célere. Aliás, o Dr. Fonseca está-me a colocar aqui que nós temos 96,1% das empresas são micro e 3,3% são PMEs, por isso só 0,1% é que são grandes empresas, por isso ainda é o número, por isso mais de 90%, por isso está dentro do número, mas é ainda mais expressivo. E por isso este fator tem que ser sempre tido em conta, é olhar para a dimensão do tecido empresarial e perceber como é que o podemos fazer. Depois há uma questão naturalmente financeira e não podemos deixar de valorizar ou de relevar este facto. Assim, as nossas empresas vivem hoje momentos e desafios que nos colocam uma pressão enorme em que muitas vezes o desafio é sobreviver, aguentar estes impactos e por isso a opção é ou conseguimos manter os recursos humanos que temos nas empresas e conseguimos remunerá-los para que não ficamos sem esses recursos humanos e conseguimos fazer face aos aumentos que as empresas são todos os dias confrontadas, desde este último mais recente, os desafios do aumento das energias e neste momento dos combustíveis fósseis e todos os outros, além dos impactos recentes que tivemos, que as empresas, há muitos estudos que apontam, as margens das empresas portuguesas não o permitem acomodar, ou se o permitem, esmagam a margem e por isso não liberta meios para as empresas poderem investir nestas tecnologias, e por isso uma questão não é não valorizam ou não acham que é necessário, não. É uma questão de prioridade para sobreviver e os casos são muitos. Não estou aqui a exagerar, dizer que são de facto muitos. Depois, esta questão da financeira também se pode colocar a outro nível, ao nível do acesso a instrumentos financeiros para fazer este investimento, que naturalmente são cada vez mais difíceis e têm sido pouco também relatórios de Portugal e outros, da forma como os bancos hoje têm mais depósitos do que empréstimos do que financiamento às empresas, porque são demasiado conservadores e não correm qualquer risco com as empresas, o risco fica todo lado das empresas e por isso há também aqui da parte do financiamento, embora o Banco de Fomento tenha vindo a dar aqui alguns sinais, mas eles não são perceptíveis e sentidos naquilo que nós chamamos muitas vezes de economia real, do nosso tempo empresarial mais pequeno. E volto à questão que disse também no início, que é a questão da qualificação. Nós podemos ter recursos financeiros, podemos ter algum capital de investimento, mas se não tivermos pessoas depois para trabalhar com este recurso e com estes instrumentos, disto não adianta muito. Isto leva-nos a outra questão, que é a questão da fiscalidade sobre o trabalho. A questão da fiscalidade sobre o trabalho, que não é um tema para falar agora, ou para ser agora aqui detalhado, mas é uma questão que nos tira competitividade para termos talento. E isto coloca-se quando muitos dos que imigram são os nossos jovens qualificados, os tais que podiam e que seriam muito úteis às nossas empresas para implementar a transição digital nas empresas, a inteligência artificial. Por isso, são absolutamente fundamentais e são sobretudo esses, ou em grande parte esses, que imigram, porque é aí que a fiscalidade sobre o trabalho mais faz sentido. E por isso, eu dizer que a fiscalidade também não está fora destas questões e que tem implicações na introdução e na implementação mais célere da inteligência artificial. É claro que nós temos o PRR, temos o Portugal 2030, também que foi aqui referido, mas que muitas vezes as empresas mais pequenas, e face àquilo que é a burocracia, que também é conhecida, reconhecida, e que toda a gente sabe, e que não estou aqui a dar novidade nenhuma, muitas vezes coloca em causa ou até leva a que muitas empresas não recorram aos apoios comunitários para poderem fazer estes investimentos que seriam de facto importantes para podermos também mais rapidamente fazer este investimento na inteligência artificial. Outra das questões que foi colocada foi a questão de produtividade e tecnologia.
É claro que as empresas que incorporam mais tecnologia, genericamente, têm melhores indicadores de produtividade. Ou porque são empresas maiores, mais estruturadas, ou porque são empresas de serviços tecnológicos. Eu diria que, genericamente, há esta tendência, não se podendo afirmar de uma forma objetiva que é uma ligação direta entre o aumento da produtividade e a tecnologia, mas há, de facto, uma grande proximidade, porque uma coisa e outra têm impactos importantes. E depois também, continuamos a falar nas mesmas questões, que já são estruturais. Algumas destas questões que aqui a referir são questões estruturais, que é a questão da proximidade e da partilha de conhecimento entre as universidades e as empresas, e também dizer-se que, de facto, esse caminho tem vindo a ser feito, mas que ainda está longe de ser suficiente para que este impacto nas empresas, ou esta partilha de conhecimento, ou este valor acrescentado de conhecimento produzido, possa ter, de facto, mais valor, porque precisamos desta maior proximidade, deste investimento e da inovação. E aqui vimos um tema central que também foi colocado, que é a questão da inovação. E a dimensão das nossas empresas. A questão da inovação é absolutamente fundamental e crucial para a competitividade das nossas empresas. Atendendo à dimensão do nosso tecido empresarial, que nós já aqui falamos, e já demos aqui, o que já temos aqui, referimos os indicadores e fizemos um retrato do país, no fundo, sobre essa dimensão das empresas, há um fator absolutamente crítico para a competitividade das empresas, que é a inovação. Ora, a inovação depende dos recursos humanos, depende da qualificação, depende desta partilha de conhecimento, depende da capacidade de investirmos, depende de todo este conjunto de fatores que fomos referindo. E por isso a inovação naturalmente também não está desligada da aplicação da inteligência artificial nas empresas, embora esta inovação depende de muitos outros fatores. E por isso é absolutamente fundamental que a inovação seja a forma como nós podemos responder à falta de dimensão empresarial, à esmagadora maioria das empresas, micro, pequenas e médias empresas que temos. E por isso, a questão da dimensão do tecido empresarial. Falta-me aqui um tema que ainda não tinha abordado, tinha abordado muito pouco, e que foi colocado aqui por alguns senhores deputados, que é a questão do investimento em infraestruturas que o país precisa e que o Estado deve fazer. E nós também, se formos ver os indicadores de investimento público, temos visto que ele tem vindo a cair muito. E por isso, também não adianta muito, embora se encontrem por vezes alternativas, mas nunca são as mais eficazes, as empresas quererem e terem essa necessidade, porque já não é o querer só, é ter necessidade desse investimento na transição digital, na implementação de inteligência artificial, etc., se depois não há infraestruturas tecnológicas para que elas possam ter acesso nas melhores condições a esses meios para poderem adotar essas medidas. E o mesmo tem a ver também quando se fala na questão da transformação digital na administração pública. Eu também gostaria aqui de dizer que esse tema é um tema que é de grande relevância, não só por aquilo que possa representar em termos do peso do orçamento de Estado, isso aí é um tema que eu naturalmente não quero, não vou, nem é uma questão que eu devo agora aqui abordar, mas sobretudo pelo impacto da ineficácia ou ineficiência da administração pública que tem na vida das empresas e os custos que isso tem na vida das empresas. E por isso também dizer que esta transformação digital é importantíssima, mas também não se faz só com investimento em equipamentos, porque se as pessoas não estiverem qualificadas e preparadas para a utilização desses meios, não vai adiantar muito, para além de outra questão, que seria uma questão, que daria aqui uma outra conversa, temos uma cultura de estarmos do lado da solução e não sempre do lado do problema, ou seja, tentamos encontrar soluções, mas também para isso é preciso que as pessoas se sintam que vale a pena esforçarem-se para encontrar essas soluções, que são premiadas por isso e que não, ao contrário, muitas vezes são penalizadas, por isso deixam-se estar com algum resguardo e muitas vezes as coisas não andam, não funcionam, e isso tem impactos incríveis, tem impactos brutais naquilo que é não só a captação de investimento, mas também funcionamento das nossas empresas. E por isso, a administração pública é absolutamente fundamental, não sendo o investimento das empresas, é um investimento do Estado que pode ter grande impacto na produtividade das empresas, que é absolutamente fundamental que aconteça.
porque este investimento, esta produtividade, esta competitividade das nossas empresas não se faz de forma isolada no contexto da empresa. Ela faz-se no contexto em que a empresa está. E por isso, quando se fala em desenvolvimento regional, em coesão territorial, tem de se pensar e tem de se perceber que as empresas estão no território. As empresas não estão de forma abstrata, estão no território. E é no território, e no contexto do território, com a demografia do território, com as burocracias que existem no território, com as dificuldades de infraestruturas que existem, com tudo isso, que as empresas são confrontadas. E é com todos esses desafios que as empresas, mesmo assim, têm que ser competitivas à escala global. Por isso é preciso perceber que os territórios têm também os próprios, onde as empresas estão instaladas, sejam territórios mais interior, mais litoral, com melhores ou menores condições, que também condicionam aquilo que é a capacidade do empresário, muitas vezes, de ser mais ou menos competitivo e poder contribuir para a nossa balança comercial e para a melhoria do desempenho das nossas exportações, que, como sabemos, tem vindo a cair, mas, sobretudo, e mais importante que aquilo que é o volume das nossas exportações, é o valor acrescentado das nossas exportações. E isso só se consegue com mais inovação, com melhor produtividade, com recursos humanos mais qualificados, com introdução de mais tecnologia. Por isso, tudo isto tem impacto. Ou seja, nós não podemos olhar para isto de forma isolada e acharmos que vamos resolver este problema ou aquele problema ou aquele. Nós temos que resolver de forma integrada, porque o contexto em que as empresas atuam é muitas vezes um fator condicionante de sucesso ou insucesso, e nós sabemos que muitas vezes fatores externos impedem, por exemplo, um investimento a tempo e horas, o acesso a um apoio, um programa que possa financiar a aquisição de determinados equipamentos para investir no setor da empresa, pode ser fundamental para que essa empresa possa ser mais ou menos competitiva, no timing certo, porque se aquele investimento for feito agora tem um efeito, se for feito daqui a meio ano ou um ano, tem outro efeito que já não será o mesmo, e até pode nem ter o efeito desejado, pode ter efeito inverso. Há aqui um conjunto de fatores, mas a questão da burocracia, a questão do funcionamento da administração pública, a questão da fiscalidade, todos esses temas que foram aqui falados são absolutamente fundamentais e, naturalmente, o investimento das infraestruturas. Da parte dos empresários, nós temos estes desafios. Nós, diariamente, temos projetos e programas que apoiamos os nossos empresários, temos aqui, respondemos a questões que não são colocadas, há apoios que são necessários, mas devo-vos dizer que cada vez mais nós sentimos que aquilo que esteve na origem desta instituição, que é a qualificação, volta a ter muita procura. Cada vez mais percebemos que as pessoas são que fazem a diferença nas organizações, e o país tem que estar preparado e tem que estar cada vez mais focado na valorização dos portugueses, na valorização daqueles que decidem vir para Portugal trabalhar, mas sobretudo em que tenhamos capacidade de reter o nosso talento. Nós temos pessoas que têm formação e as nossas universidades têm dado exemplos fantásticos daquilo que é a nossa capacidade de formar, mas depois não retemos, ou seja, estamos a perder talento, estamos a perder capacidade de criar competitividade, de sermos mais inovadores e de sermos mais competitivos. Mas quando falamos nestes temas, temos que olhar sempre para eles em perspectiva integrada, e eu não sou tão pessimista ao ponto de achar que nós estamos a perder todas as vantagens que a inteligência artificial pode trazer para o nosso time empresarial, mas sou suficientemente realista para achar que podíamos estar muito melhor, que podemos estar a tirar muito mais proveito daquilo que são as vantagens da aplicação da inteligência artificial no dia-a-dia das empresas, das pessoas e na administração pública, e que tudo isso depende de nós sermos mais céleres, menos burocracia, e ali, entre o anúncio e a aplicação, sermos mais rápidos e sermos, acima de tudo, muito pragmáticos na análise, na avaliação que fazemos das coisas. E percebermos que o país, como um todo, tem realidades muito diversas, tem um tecido empresarial com necessidades muito diferentes e que, por vezes, achamos que temos tudo empresas tecnológicas ou empresas de grande dimensão, e não é essa a nossa realidade. Não é essa a nossa realidade, e é para essa realidade que nós devemos estar atentos e estar preocupados. E, por outro lado, como também foi dito pelos seus deputados, não podemos
as pessoas não podem sentir que o quererem crescer, terem ambição, quer seja quem trabalha numa empresa, ao nível de recursos humanos, que se querem ganhar mais, se têm a ambição de crescer mais na empresa, são altamente penalizados sob o ponto de vista fiscal. E por isso, ao final do mês, quando vão fazer as contas, afinal, de que é que vale a pena eu ter mais ambição, trabalhar mais, querer ganhar mais? Como, por outro lado, ao nível das empresas, quando querem ganhar escala, querem ganhar dimensão, ganham mais um conjunto de problemas e de burocracias e de desafios e de custos que, se tiverem a dimensão menor, muitas vezes não estão. E por isso, nós temos que saber valorizar quem cria riqueza, quem cria emprego, temos que saber valorizar que eles têm a ambição de crescer e temos que os apoiar. Muitas vezes o que sentem os nossos empresários, face até a vizinhos espanhóis, mas a muitos outros países da Europa, é que as condições de acesso a financiamento, as condições fiscais, as condições ao nível dos impostos, vejamos o que aconteceu agora há pouco tempo, já com a questão dos combustíveis. Tudo isto são desafios que impactam, em última análise, na competitividade dessas empresas. E por isso, é tudo isto que eu acho que nós devemos estar todos empenhados. Eu entendo que os seus deputados estão, e nós também estamos, mas é tudo isto que depois condiciona nós não crescermos ao nível que devemos crescer. Todos nós temos noção daquilo que são os níveis de crescimento de Portugal face à média europeia. Temos vindo a crescer mais, é verdade, e há que registrar, também não temos que estar sempre a dizer que as coisas não estão bem, mas temos que ter mais ambição, temos que crescer mais para nos aproximarmos daquilo que foram os déficits de crescimento que tivemos nas últimas 2 décadas. E por isso, é preciso termos ambição, mas é preciso termos condições e estímulos para que esta ambição se possa traduzir em resultados para as empresas e para as pessoas, porque cada vez mais, e hoje, volto a dizer aquilo que disse logo no início, são as pessoas que fazem a diferença e o país hoje vive com esse grande desafio de ter pessoas para os diferentes setores de atividade, com diferentes níveis de qualificações, porque muitas vezes isso é o que faz a diferença da empresa conseguir ou não ser mais competitiva, ter mais negócio e poder, provavelmente, gerar melhores resultados. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar então à segunda ronda dos partidos. Temos 3 inscrições do Grupo Parlamentar do Chega, do PS e da Iniciativa Liberal, correto? Então, cada senhor deputado terá 2 minutos para fazer a pergunta e depois, em conjunto, o senhor Presidente da AEP terá 6 minutos para responder aos senhores deputados. Por isso, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao senhor deputado Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os comentários que foram feitos pelo Sr. Presidente da AEP. Nós temos, por norma, existe uma resistência à mudança muito grande em Portugal. E, por norma, existe sempre uma visão que é estrutural, que tem 50 anos, que é o acusar os empresários. Os empresários em Portugal, principalmente os pequenos empresários, existe sempre aqui um estigma de... É aquela palavra antiga do patrão. É o patrão contra o trabalhador e, portanto, cria-se sempre aqui um estigma de tudo o que acontece com os empresários. Nós não temos essa visão, felizmente, e o Chega tem uma visão muito clara em relação ao tecido empresarial português, que percebemos a importância que têm as pequenas e as microempresas. Nós também não defendemos um Estado demasiado regulador. Somos liberais na economia e, portanto, não queremos o Estado como sendo um player no mercado, mas queremos que seja meramente regulador daquilo que é essencial para o normal funcionamento da economia. E aquilo que nos preocupa, para além das questões mais tecnológicas, é de facto o facto de considerarmos que associações como a vossa deveriam ser ouvidas noutro âmbito, naquilo que é a estratégia nacional para a digitalização, porque não chega a modernizar e digitalizar. Caso contrário, quem não conhece os procedimentos no território, certamente teremos algumas consequências claras em relação a isso. O Instituto Nacional de Estatística publicou há pouco tempo um estudo que revela o interesse das empresas em poder estar ou adotar a inteligência artificial. E 12,3% dizem claramente que estão dispostas ou predispostas a adotar, mas que, no entanto, os custos podem ser algo que tem que ser reavaliados, ainda para mais quando sabemos que vivemos num Estado em que as empresas são asfixiadas com uma série de impostos e depois ainda lhes pedimos para fazer uma série de adoção, muitas das competências a substituir-se ao Estado. A falta de conhecimento da inteligência artificial
afeta 74,4% das empresas, segundo o estudo do Instituto Nacional de Estatística. Uma das perguntas que deixava é se não considera que a vossa associação e outras, em parceria com o Estado, deveriam levar a cabo um processo de literacia digital para entendermos aquilo que de facto podem ser as mais-valias, os pontos fortes e as oportunidades nesta questão. Existe depois uma questão que tem a ver com o princípio da regulamentação que nós falámos, que com o facto de estarmos a deixar na mão da União Europeia a regulamentação, e que eu referi na minha primeira intervenção, que pode estar a colocar em causa a questão da soberania, existe uma questão de responsabilidade judicial, porque a inteligência artificial não tem nem capacidade de gozo nem capacidade de exercício jurídico, o que pode, em última instância, disputar alguns processos judiciais sem existir regulamentação, sem existir legislação própria dentro desta matéria e os empresários, em última instância, serem os responsáveis desta área. Não consideram, vossas excelências, que para além do Estado, mesmo para concluir, que para além do Estado deve existir também da vossa parte um impulso para participar de forma mais ativa nesta transição digital? Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Ricardo Lima. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas às questões que aqui foram colocadas à Associação. Dizer o seguinte, o diagnóstico de alguma forma, com visões diferentes de alguns partidos, mas ouvindo aqui a Associação, parece-nos que um pouco daquilo que foi dito pelos vários partidos vai ao encontro daquilo que são as preocupações por parte da Associação, até porque os problemas que são comuns, muito dificilmente a forma como chegamos ao destino poderá ser diferente, temos visões diferentes, mas a identificação dos problemas, acho que todos com facilidade conseguimos o fazer. Nós também não podemos olhar para a IA como uma obsessão, porque, como aqui já foi dito também, a inteligência artificial, em algumas áreas, no ponto de vista da nossa economia, elas não são e não acrescentam, não têm um valor acrescentado. Em outras, sim. A verdade é que, mais do que diagnósticos, o que é preciso é saber quais são as soluções concretas que devemos fazer. E há uma questão que eu gostaria logo de deixar aqui, uma pergunta, que tem a ver com quais seriam para a Associação as prioridades no ponto de vista de medidas que seriam para a Associação executáveis já em 2026. Porque se há matéria que eu aqui compreendi nas respostas que foram dadas, e têm sido abordadas por alguns partidos, é que as empresas têm tido alguma dificuldade naquilo que é o acesso aos apoios nesta matéria. Tanto a programas que o Governo implementou para o efeito de avanços no ponto de vista da inteligência artificial, mas também naquilo que é o próprio PRR. E como disse antes também, e volto a repetir, nós temos que, e aqui estamos a falar de uma comissão que tem também o poder local, nós não podemos esquecer que nós temos ainda autarquias deste país que não conseguem ter IA. E não conseguem ter IA para coisas básicas, simples, desde logo pelo aquilo que eu repeti há bocadinho, que é a questão da falta de infraestruturas em algumas zonas. Eu conheço freguesias da área metropolitana de Lisboa que o acesso à internet é completamente limitado, que não têm capacidade de conseguir implementar, por exemplo, um programa que existiu recentemente dos bairros digitais. Não conseguiram concorrer aos bairros digitais porque nas suas freguesias não tinham acesso à internet e um conjunto de outras infraestruturas. Se isto existe, nós temos que olhar desde logo para a base, o porquê de esta situação estar a acontecer na área metropolitana de Lisboa, imaginemos o que será em outras zonas do país. Como é que poderemos querer que isto chegue a empresas e como é que poderemos captar empresas para zonas relevantes do nosso país e que têm capacidade e potencial no ponto de vista de acessos para poder desenvolver a inteligência artificial, mas também aquilo que são as novas tecnologias. E por isso deixo esta pergunta, reafirmando aquilo que disse, nós não podemos olhar para a inteligência artificial como uma opção, mas sim como uma mais-valia e como é que conseguimos contornar os constrangimentos do acesso aos programas de financiamento que têm existido. Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para terminar esta ronda dos deputados o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Miguel Rangel. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós falamos às vezes aqui de alguns temas e parece que estamos a falar de opções como elas fossem reais. Quando falamos de capacidade de inovar, o que me apraz dizer é retiremos a burocracia ao dia-a-dia do empresário e das empresas, a sua complexidade, a sua instabilidade e a sua inevitabilidade, porque ela é também interminável, e vamos certamente encontrar empresários com disponibilidade mental e emocional
e profissional também para inovar. Falamos em recursos qualificados. Pois então, olhamos para a legislação laboral e olhamos para o mérito da formação para que ela possa ser absorvida com um mercado que seja verdadeiramente rotativo. E quando falamos em retenção de talento ou em crescimento de empresas, pois então olhamos para a fiscalidade do país, para aquilo que é o atual custo de trabalho e a carga fiscal sobre as nossas empresas face os nossos concorrentes internacionais, e vamos ver que nós estamos a penalizar o crescimento e não ao contrário, como seria desejável. E no imediato, eu creio que sobre este tema o importante é percebermos como é que tipo de ferramentas é que vamos optar. Simples, úteis e ajustadas ao mercado, ou se a agenda nacional vai-se ajustar, digamos, a um país que não é real e que existe apenas nos discursos políticos. É que os empresários lidam com a realidade dura do dia-a-dia, não lidam com a utopia muitas vezes presentes nos discursos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem novamente a palavra o Sr. Presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, dispõe de 6 minutos. Muito obrigado mais uma vez, agradecer mais uma vez as questões e tentar complementar aquilo que disse há bocado. Aqui, de facto, desde logo um primeiro tema, que é o papel das associações empresariais, que deve ser naturalmente muito mais interventivo. Somos nós que interagimos diariamente com os empresários, é connosco que eles vêm falar quando têm problemas, somos nós que vamos ao terreno e que vamos às empresas e que tentamos ajudar a encontrar soluções, e por isso, quanto ao papel das associações empresariais, eu devo dizer, naturalmente que isto tem que dar desconto para falar em causa própria, mas acho que deve ser mais ativo, mais interventivo, mais exigente, mas também com mais meios para o poder fazer. Por outro lado, a questão que é colocada sobre a necessidade de haver mais aposta na formação, capacitação ao nível da inteligência artificial, no inquérito INE, nós temos vindo a fazer algumas coisas, até com o IFP, no programa Líder Mais Digital, temos vindo a fazer ações na área do marketing digital, a CIP tem uma parceria, a Tolmina está a trabalhar um projeto especificamente para a adoção da inteligência artificial nas empresas. Tudo isso são algumas medidas que se vão implementando e que nós temos vindo a fazer. Se me questionam que se devemos ser mais intensos, com bastante mais densidade nesta aplicação destas medidas, sim, sem dúvida, mas é um caminho que se tem vindo a fazer. Depois há outras questões que se colocam, que é a questão que se colocava há bocado, da regulação da aplicação da inteligência artificial. Nós temos empresas da indústria que são muitas vezes objeto de espionagem industrial. Nós temos muita gente que trabalha com dados cuja fiabilidade é muito questionável e alguns são dados errados. Nós temos muito risco, há muita desinformação e, de facto, regular a aplicação e a utilização da inteligência artificial, sim, sem dúvida, e devia ser, desde já, uma prioridade das consequências de uma má utilização ou daquilo que, muitas vezes, como eu disse, as empresas são objeto de espionagem industrial ou de utilizar a informação errada, as consequências são muitas vezes graves e são preocupantes. Por isso, regular, sim, sem dúvida. Depois a questão, mais uma vez, da necessidade de investirmos mais e mais em infraestruturas para que o país, como um todo, e falar dos exemplos da proximidade da capital, mas se formos para o interior, isso até por vezes a rede de telemóvel não funciona e por isso temos que perceber que é esta realidade. Quando depois falamos em coesão territorial, isto torna-se quase uma miragem, porque é impossível nós termos coesão territorial, queremos fixar pessoas no território onde não existem as condições para criarmos empregos, para instalarmos empresas e naturalmente para criarmos riqueza nessas partes do território. E por isso, investimento em infraestruturas, sem dúvida, em todo o país, é absolutamente crucial. E esse tema liga-se naturalmente com a questão da coesão territorial, porque senão teremos sempre um país entre o interior com cada vez menos pessoas, mais edificado, o litoral cada vez mais sobrecarregado e naturalmente com este desequilíbrio no desenvolvimento do país, que eu acho que todos também estamos de acordo que este não é o melhor caminho,
mas para isso temos que dar passos e temos que fazer estes investimentos, sem isso também não é possível. Quanto à questão da inovação, do investimento, eu não tenho dúvidas também que se os empresários tivessem uma situação menos complexa, sob o ponto de vista da burocracia e daquilo que são as obrigações que têm que cumprir regularmente. E voltamos ao mesmo. Pensem o que é uma empresa com até 10 trabalhadores, que são a esmagadora maioria das empresas nacionais, quando o World Economic Forum, já há uns 3 ou 4 anos atrás, dizia que nós em Portugal se gastava em média 248 horas ano para estas declarações fiscais. Vejam o impacto que isso tem em empresas dessa dimensão. Isto só a título de exemplo. Por isso, a burocracia é de facto um entrave enorme, enorme, não só ao investimento, mas também ao desenvolvimento das nossas empresas. E tudo aquilo que seja diminuir a carga fiscal sobre as empresas é de facto libertá-las para poder fazer investimentos em inovação e torná-las mais competitivas. E nós não estamos a falar em nada que não seja feito em muitos outros países e não esqueçamos uma coisa, é que Portugal está na União Europeia, está sujeito às regras da União Europeia, mas competimos com países de blocos económicos que não têm preocupações com questões ambientais e não têm que cumprir uma série de medidas de descarbonização e outras de transição energética, têm custos para fazer, que países e blocos económicos que não cumprem com a responsabilidade social, nomeadamente com aquilo que são as condições para os seus trabalhadores, e por isso nós já temos que lidar com isso. Se além disso ainda temos uma burocracia que é aquilo que nós sabemos, e uma carga fiscal elevada, naturalmente tira espaço e capacidade aos empresários de poderem investir mais naquilo que é fundamental, naquilo que é o foco e naquilo que é capacidade para no seu negócio poderem gerar melhor e maior produtividade, porque também sem isso nós podemos andar aqui a definir e a discutir o que quiserem em termos de salários mínimos e etc. Aliás, é uma discussão que vale o que vale, naturalmente não é isso que agora vou aqui questionar, mas nós queremos discutir salários mais altos, mas para isso temos que ter condições para os podermos remunerar. E ninguém tem ilusões que o empresário, naturalmente, na esmagadora maioria, se puder pagar melhores salários, vai fazê-lo, porque ele sabe que é a forma que ele tem de segurar os melhores quadros, os melhores empregados da empresa, e sabe que é a forma que tem de poder gerar melhor resultado, melhor rendimento da empresa, e se assim for, ganhamos todos com isto. Agora, quando se criam condições ou se pede para fazer horas extras a um colaborador e grande parte desse valor depois é descontado em impostos, claro que não temos disponibilidade. E por isso também deixo aqui uma nota que não temos alternativa senão a integração de pessoas que vêm de outros países, naturalmente com todas as regras que isso deve ter, naturalmente com todas as qualificações. Nós estamos agora com um projeto em que estamos a qualificar na origem, em Cabo Verde e em Angola, pessoas para virem trabalhar para cá, para as empresas, já com a identificação das empresas cá que pretendem esses recursos humanos. Esse projeto chama-se Mover, envolve um conjunto de entidades. Estamos a trabalhar aqui na AEP num projeto que nós chamamos Português de Nível de Acolhimento, a dar aqui aquilo que são as informações e capacitação essencial para as pessoas se sentirem integradas no nosso país, não só em termos de forma de viver em sociedade, mas também dominar a nossa língua. E por isso é uma realidade que, portanto, assim, mas o que é que isso tem a ver com a inteligência artificial? Tem tudo, porque se nós não tivermos pessoas que tenham capacidade depois de lidar com isso, naturalmente que não vamos conseguir, por decreto, implementar a inteligência artificial nas empresas. E por isso a questão coloca-se sempre nestes termos: recursos financeiros e humanos para termos capacidade de investirmos mais nas nossas empresas e para sermos mais competitivos, que eu acho também, diga-se, e também naturalmente aqui dar-me-ão o vosso desconto, que os nossos empresários já demonstraram que ao longo dos últimos 6, 7 anos, face aos enormes desafios que fomos sempre confrontados, face à dimensão das empresas que temos, face à volatilidade do mundo e aquilo que são os aumentos de custos que vamos tendo, as flutuações
a diminuição do negócio, com tudo aquilo que tem acontecido, temos sido capazes de resistir, e por isso é a palavra que os caracteriza é a resiliência, mas isso não chega. Nós precisamos de mais, temos que ter com ambição. E para termos ambição, isso tem que ser um compromisso de todos, dos empresários e do Estado, naturalmente, de criar condições para que eles possam ter essa ambição, ou os deixem ter essa ambição, e podemos todos em conjunto, dessa forma, remunerar melhor os que cá trabalham, retermos muitos daqueles que vão embora porque não têm essas condições, e sermos atrativos, porque também não há dúvidas quanto à evolução demográfica do país, esse caminho tem que ser feito de atração de pessoas de outros países, e podemos atrair os melhores para trabalhar no nosso país. Quanto ao resto do país, o país tem tudo que é bom, como nós sabemos, e é um país que continua a ser atrativo apesar disto tudo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as prestações, os esclarecimentos que nos deu, e ele só pedir para aguardar que tenho uma... Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa. Espero que seja uma interpelação à mesa, Sr. Deputado. Sim. Se fosse possível a mesa pedir ao Dr. Luís Miguel Ribeiro que explicasse, porque honestamente falou muito rápido e nós não conseguimos perceber o que disse em relação a Angola e, complementarmente, da forma como terminou agora, de atrair os melhores para o nosso país. Se o Sr. Presidente puder pedir ao convidado o favor de nos explicar um bocadinho mais detalhadamente o que quis dizer, uma vez que penso que ainda tem tempo, agradecia, por favor. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente já não tem tempo, mas de qualquer forma ouviu aquilo que o Sr. Presidente, o Sr. Deputado teve a dizer, e eu pedia os melhores ofícios ao Sr. Presidente da AEP se nos puder fazer chegar alguma documentação à Comissão, que será distribuída. De qualquer forma, continuo o que estava a dizer. Agradeço ao Sr. Presidente da AEP os esclarecimentos que nos deu a esta Comissão e a importância deles. O nosso muito obrigado, e despeço-me desta maneira do Sr. Presidente. Despeço também dos senhores deputados da 6ª Comissão. Quanto aos deputados da 13ª Comissão, continuamos a nossa reunião regimental. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom trabalho.